especialista nestas atitudes extremas e muitas vezes surpreendentes, doutor Pessoa está aprendendo, inclusive, a interpretá-las. E quem sabe, num futuro próximo, lançar um livro, pequeno livro, ou um pequeno dicionário, não é? Dicionário do Dr. People. Pode ser. Não tem o Dr. Doliro? Tem o Dr. People, pode colocar. Não tem problema nenhum. Eu vou conversar com meu amigo Tuxê! Pronto. Show! Começou a se... Olha aí, colocaram o show, rapaz, olha aí. Olha, esse pessoal do Twitter, eu vou dizer, viu? Tássio Cruz, a gente se esforça, vai atrás da notícia, apura os bastidores. Quando não é o neném aqui no estúdio falando dessas coisas, é aí no Twitter. Eu sou contra. Fica aqui a minha manifestação contrária a este tipo de comportamento contra meu querido Tuxê. Boa tarde, seja bem-vindo, Tássio. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham. É verdade, Douglas. Estou até suado aqui. Viemos da Zona Norte. Eu e Raimundo Lima estivemos lá para acompanhar a visita do Dr. Pessoa à escola e para falar sobre esses índices, né, registrados no ano de 2021, né, um ano muito afetado pela pandemia, 8 meses, né, de aula remota. A aula só voltou em agosto do ano passado, ou seja, um resultado que reflete muito ainda 2020, né? E claro, a gente conversou com ele sobre isso e também, Douglas, falamos sobre política, uma polêmica, uma bomba dentro da chapa estadual do Republicanos explodiu neste final de semana. O ex-vereador da capital, Dr. Lázaro, anunciou a sua desistência e para apoiar, sabe quem, Douglas? O Gil Carlos, candidato do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, além de abrir mão da candidatura dele, desfalcar a chapa do Republicanos, ele anunciou apoio à chapa do Partido dos Trabalhadores, um rival direto do Republicanos. E claro, a gente esteve lá, estivemos lá para acompanhar essa discussão. E claro, como eu disse, Douglas, é um desfalque que afeta diretamente ao presidente da Câmara, Jeová Alencar, ao pastor Gessivaldo, candidato a deputado estadual, o ex-prefeito de Novo Oriente, Marcos Vinícius, porque a saída de Dr. Lázaro retira votos dessa chapa proporcional do Republicanos. Como o doutor Pessoa sempre esteve à frente como um dos coordenadores dessa estratégia do partido, a gente foi conversar com ele, saber o que ele pensou sobre a saída de Dr. Lázaro da chapa do Republicanos, a desistência. E a resposta, Douglas, foi bem parecida. Ele, show também para o Dr. Lázaro. Vamos ouvir. Prefeito, rapidinho sobre a política. Como é que o senhor está avaliando o Republicanos? Ontem o Dr. Lázaro anunciou a desistência, mas como é que o senhor avalia? Show! O que eu acho ridículo corta pra cá isso. O que eu acho ridículo rapaz, enquanto tem que ter respeito à imprensa, né? A imprensa tem uma pergunta, tem que responder, tem que parar, né? Fica o secretário de comunicação, que é jornalista, pelo menos no papel ele é jornalista, e já passou por situações semelhantes, tem que entrevistar. Eu sei que ele está em outro papel agora, né? Papel feio, por sinal, mas fica empurrando o prefeito, coisa feia, né? Isso é papel. Eu fico pensando aqui, você imaginou o Franklin Martins, por exemplo, que foi lá da comunicação do Lula, você pensou a imagem do Franklin Martins empurrando o Lula e a imprensa querendo... Quer dizer, isso é horrível, entendeu? É horrível. Aí, quando ele faz esse tipo de atitude, ao invés dele fazer esse tipo de atitude, o que é que ele deveria fazer? Epa, tá puxando, neném? Deixa eu ir pra essa aqui, ó. Aqui, ó, corta pra cá. Isso. Eu vou para cá falar com o Tuxa bem aqui. Pronto, tá aqui, ó. Então, Tássio, o que é que acontece? Você, ao invés de fazer isso, eu acho que o secretário de comunicação, ele faz o que não é para fazer. Né? O que não é para fazer. O que é para fazer, ele não faz. Que é o quê? A gente logo aí, né? O que não é para fazer é o quê? É isso que ele fez. O que é que ele vai fazer? Prefeito, olha, a situação foi essa, não é, Tássio? Isso. O senhor se comporta dessa forma, o senhor responde isso. E deixar o prefeito atualizado em relação aos fatos. Por exemplo, vou dar aqui uma dica, viu, secretário? De graça, sem cobrar nada. Numa situação dessa aí, sem entrar em polêmica, dizer, prefeito, numa situação dessa, não precisa entrar em polêmica. O senhor só disse que respeita, lamenta, mas respeita a decisão dele, e ele continua
livre para tomar as decisões que ele tomou e o Republicanos continua seguindo seu caminho, com seus candidatos, continua com a mesma meta. Pronto, seria uma resposta padrão, protocolar. É melhor do que essa atitude feia, fica empurrando a pessoa, assim, entendeu? Mas enfim, Tássio, vamos explicar primeiro ponto, essa polêmica aí. Essa polêmica porque, com o resultado, as pessoas ligadas às gestões anteriores disseram logo, isso ainda é resquício das últimas gestões, né? Isso, a política continuada, né, Douglas, de valorização da educação. E, como a gente disse, o resultado reflete os números de 2021 de ações iniciadas durante a pandemia em 2020, né, na gestão anterior. E, por isso, a oposição fazendo essas argumentações, apesar do prefeito dizer show, né, para a oposição. E, no âmbito político, Douglas, é preciso deixar claro que ele também diz show para o ex-vereador Dr. Lázaro, né, que, curiosamente, tem a mulher candidata a deputada federal na chapa do Republicanos, ou seja, ele fortalece o partido apesar do prefeito não ter interesse, né, de mantê-lo ali no seu grupo político. Então, é mais uma baixa que o Republicano sofre 2 semanas antes da eleição, né? Uma chapa para estadual que a gente já vem falando aqui é uma chapa complicada, uma chapa apertada, que briga para fazer um quociente para eleger 2 deputados estaduais, manter a cadeira de Gessivaldo Isaías e eleger Jeová Alencar. Qualquer defecção, qualquer saída nesse momento é muito prejudicial a essa chapa, e o que o final de semana trouxe de novidade foi isso, a saída, a desistência do ex-vereador Dr. Lázaro, que agora apoia Gil Carlos, candidato do Partido dos Trabalhadores. Olha, alguém também, tem a turma ali dos sensatos, dos mais próximos, tem que ser sensato, né? E dizer o seguinte, prefeito, olha, não tá bom, quer dizer, nós não temos o controle do Republicanos, né? Quer dizer, não é um Progressistas, não é um PT, não é União Brasil, não é um Solidariedade, onde seus dirigentes têm um controle do partido, mas vamos fazer o seguinte, será que ninguém no Republicano, será que ninguém na Prefeitura de Teresina, será que o filho dele, que é o presidente do partido, ninguém percebeu esse afastamento do Dr. Lázaro? Ninguém enxergou, ninguém conseguiu visualizar a possibilidade disso acontecer? Bom, e se isso realmente não tivesse sido notado por ninguém, o que é um verdadeiro absurdo, falta de tato político, de senso político, falta de observação do que ocorre, no mínimo ao seu redor, eu não estou pedindo nem análise de conjuntura, é só o que acontece ao seu redor. Aí, a esposa do Dr. Lázaro ainda é candidata a deputada federal, ela está lá no Republicanos, então é coeficiente também. Isso. Então é o seguinte, bom, estou falando aqui, tá, se você discordar, você pode ficar à vontade de discordar, mas qual seria a atitude sensata? Bom, se não deu para evitar o Dr. Lázaro, vamos pelo menos segurar, não é, Tássio? Isso. Vamos pelo menos segurar aqui a esposa do Dr. Lázaro, ficar no Republicanos, pedir voto, somar. Aí ele diz show pro Dr. Lázaro, isso pode ter um efeito ainda pior. Porque agora, ao invés do Dr. Lázaro, a esposa dele também pode desistir. Doutora Clisvânia, estava pensando. Exatamente, é médica também, né, Tássio? Isso, médica também. Ela é médica também. E é interessante, Douglas, porque pelas informações que a gente teve nos bastidores, Dr. Lázaro desiste da sua candidatura diante da falta de perspectiva de fazer uma terceira cadeira, sem qualquer chance, né? Já que tem 2 candidatos bem à frente no que se projeta de votos. Tem, por exemplo, o ex-prefeito de Novo Oriente, Marcos Vinícius, que deve ter uma votação expressiva também. Ou seja, os candidatos, aqueles de captação, perdem qualquer interesse ao verem aí a chapa sem qualquer viabilidade para uma terceira vaga, né? Para um eventual suplência. Então, por isso, deixa Dr. Lázaro, e o que a gente ouve nos bastidores é que outros candidatos podem deixar essa chapa estadual de Republicanos, o que seria péssimo para as ambições de Jeová Alencar, de Pastor Gessivaldo e outros candidatos. Você tem hoje aí Pastor Gessivaldo e Jeová Alencar como nomes que estão cotados para chegar à Assembleia Legislativa. Tem o doutor Marcos Vinícius, não é isso? É. Também um nome com potencial elevado de votos. Mas como o Tássio já explicou aqui, na época que o Tássio explicou, utilizando inclusive o exemplo do MDB, o MDB, quando percebeu, Tássio, que os candidatos de captação iam começar a vazar, como se diz no popular, o MDB cuidou de chamar todo mundo, conversar, resolver os problemas pendentes, ficou todo mundo lá no MDB, está todo mundo lá. Os candidatos do MDB, os deputados estaduais do MDB, que têm mandato, estão sorrindo para as paredes.
Os que têm mandato estão sorrindo para as paredes, está tudo tranquilo. Quem estava insatisfeito acabou. Agora, você não tem comando no partido, quer dizer, o candidato Jeová Alencar, ele não pode ficar cuidando da campanha dele, da Câmara e do partido. Não dá, aí é impossível. E outro fato interessante, entendeu? Douglas, é que a decisão do doutor Lázaro de desistir da candidatura ocorre dias após o prefeito praticamente anunciar apoio à candidatura de Joninha, também suplente a vereador, do candidato a deputado estadual. Falamos aqui na sexta, né, Tássio? Isso. Falamos aqui na sexta-feira. Então, na verdade, olha uma questão de... No mínimo, vamos fazer o seguinte, no mínimo, não tem o que falar, fica calado. Porque o silêncio, pelo menos, não prejudica. Se não ajuda, não prejudica. Não é? Esse assunto eu só vou falar depois, esse assunto eu só falo quando conversar com o doutor Lázaro, ou então só o presidente do partido é que fala sobre esse assunto. Era melhor do que fazer isso. Entendeu? E o secretário de comunicação atrás empurrando o prefeito como se fosse um carro de mão. Empurrando um carro de mão, entendeu? Rapaz, olha, sinceramente, olha, essa administração vai ficar na história do Piauí, sabe? Como não é nem... Essa administração hoje, ela não merece ser colocada entre as piores, não. Ela não merece, não. Porque é um desrespeito com as piores gestões que nós conhecemos aqui do Piauí. Ela vai entrar para o anedotário piauiense, para o folclore piauiense. Não merece nem estar no rol das piores administrações. É triste uma capital como Teresina estar nessa situação. Ter um gestor que trata a coisa pública e a política dessa forma. Tem um secretário de comunicação que só empurra, como se fosse um carro de mão, que proíbe o prefeito de falar. Você vê que o secretário Noga falou, deu explicações. Parabéns ao secretário. E a outros que falam também, a outra entrevistada também explicou, detalhou. A oposição pode contestar, mas os gestores estão falando. Entendeu? Mas é triste, é lamentável. Alguém pensa que o Tássio sai daqui, do Sistema de Comunicação, vai cobrir uma reportagem como essa e volta satisfeito? Não, que o Tássio mora aqui, mora em Teresina. O que eu sofro, que você sofre, ele sofre também. Entendeu? Mas não se preocupe não, doutor Pessoa, que esse show aí, ele só vai ouvir. Só vai ouvir muito daqui para a próxima eleição, para 2024. Tássio Cruz, daqui a pouco, política do dia. Daqui a pouco, Douglas, vamos falar sobre STF e a polêmica do ICMS. O STF, Douglas, pode tornar facultativo a cobrança da alíquota mínima nos estados. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Eita, confusão grande, meu Deus do céu. Mas isso é para agora, Tássio? Reunião de sexta que ocorreu, o encaminhamento deve ser esse e a decisão pode sair nos próximos dias. Rapaz, a gente traz todos os detalhes. Quando você pensa que o negócio tá calmo, Tássio, tá aí. Meu amigo, até daqui a pouco. Até já. Show. Olha aí. Não, volta aí. Não. Na presença do meu amigo Tássio Cruz. Eu vou sair, ele tá mandando aí o show pra mim também, né? Eu na presença do meu amigo Tássio Cruz, eu quero manifestar minha solidariedade, viu? Quero manifestar minha solidariedade, porque é uma participação que eu não abro mão, que é a participação do Tássio Cruz. O rapaz chegou suado da rua, porque colocou o paletó aqui da hora que chegou. Aí fica esse show, é um absurdo o negócio desse. Fica aqui o meu protesto. Meu amigo, a gente se encontra daqui a pouco.